Olá, maninhos! Hoje estamos recebendo no nosso podcast um convidado especial, Elídio Batista, que é psicólogo especialista em psicologia organizacional, avaliação psicológica, experiência no atendimento de jovens e adultos, docente de educação profissional na Faculdade Senac. Eu quero agradecer antes ao Centro de Informática do Senac, turma de rádio e televisão e TV da turma 192 e ao professor Genini Mazzolo e ao aluno Iago Mateus. Bem. Eu sou o Carlos e eu estou aqui também com a Cibele, que dará início também à nossa entrevista. Então, primeiramente nós gostaríamos de agradecer e dizer que estamos muito honrados em você ter aceitado o nosso convite, professor Elídio, tá? E nesse momento nós vamos dar início ao nosso podcast falando um pouco sobre o nosso tema, que é a síndrome do esgotamento profissional ou a síndrome de burnout. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extremo, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade e é a principal causa de doenças, e justamente por esse excesso de trabalho. Professor, você pode explicar para a gente um pouquinho sobre essa característica da síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento profissional, os sintomas, como que a gente difere ela de uma depressão, de um estresse, de uma ansiedade? Ela é realmente só descrita como uma doença ocupacional? Muito bem, muito boa noite, ou muito bom dia, ou boa tarde, quem estiver nos ouvindo aí do outro lado. Eu fico muito contente hoje de participar dessa propagação da informação qualificada e especializada que parte de mim enquanto entrevistado e dos meus colegas Carlos e Cibele, que fazem perguntas a respeito do tema. E eu fico muito contente em ser essa pessoa que é especializado na área, que contribui de alguma forma para a sociedade e principalmente para o público que produz, não é, e mobiliza a economia, que é o trabalhador, certo? E o nome do podcast de vocês como é o nome? Te acalma, maninho. Te acalma, maninho. Eu até tinha umas dúvidas, né? Eu ia ligar para vocês para perguntar qual seria de onde vocês que tiraram esse nome. Mas assim, Te acalma, maninho, eu acho que já é algo bastante relevante pra gente. Por quê? A gente fala, né? É uma gíria popular amazonense que se encaixa. Vai entender. Isso. Talvez se um rei extraterrestre viesse aqui, ele ia ter que perguntar o que é Te acalma, maninho, né? Então essa é uma característica de vocês. Acho o trabalho importantíssimo. Eu fico muito contente em estar aqui. E falar da síndrome de burnout, hoje com o CID-11, que é o código, né, internacional de doenças ali, o próprio CID-11, no CID-10 nós não tínhamos isso, mas no CID-11 nós temos essa característica para com, não é, o CID. Aí você pergunta assim, professor, mas por que falar do CID? O que isso influencia? Porque até o CID-10 nós não tínhamos essa categorização. Né? Até um pouco desumano falar disso, mas não havia essa categorização e dizia assim, olha, a síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento emocional. No entanto, no CID-11, ele ganha essa característica relacionada ao trabalho, porque o contexto do trabalho desde a Revolução Industrial, ele é um contexto de muito esforço. E aí você tem uma série de críticas, né? Você tem ali as críticas humanistas do Elton Maio, da administração. Você vai ter, por exemplo, uma série de críticas sociais, como, por exemplo, de Foucault, relacionadas ao trabalho, até mesmo ao Dejoux. Enfim, uma série de escritores que escrevem a respeito de como o trabalho mobiliza a nossa vida e também nos adoece. E é uma coisa que nós valorizamos, né? Quando a gente encontra alguém, e aí, como é que você tá? A primeira coisa que a pessoa fala, caramba, eu tô trabalhando. Eu fui promovido. Você não sabe, eu saí daquele emprego que me deixava péssimo, né? E agora eu tô num emprego muito melhor.
você percebe, o trabalho, ele faz parte da nossa identidade. Então, a nossa sociedade, ela tem essa característica para com o trabalho. E a síndrome de burnout, ela é um alerta, ela é um start para que você pare, para que você repense, para que você se organize para uma nova trajetória, certo? E é o que o nosso papo hoje vai nos deixar aqui para com as pessoas que nos ouvem, o pessoal aqui que está nos acompanhando, e eu acho que é isso aí. Sim, um exemplo bom dessa leitura dos autores, até o filme Tempos Modernos, do Charlie Isso Chaplin, que exemplifica bem a questão da repetitividade, da cobrança em cima de uma produção exacerbada, né? Isso. Então, são situações que realmente levam o funcionário a um desgaste muito grande, não só físico como emocional. E não é de hoje. Não né? é de hoje, exatamente. Nós temos hoje, Cibele, nós temos ainda muito da nossa cultura. A nossa cultura, ela é uma cultura escravocrata. Não estou dizendo aqui que quem trabalha é escravo, pelo amor de Deus. Né? Isso, inclusive, está fora de cogitação. Mas nós temos essa cultura escravocrata que acaba nos remetendo. Eu só sou alguém se eu produzir, mas eu não tenho que só produzir. Eu tenho que produzir muito, entende? Então, produzir muito também faz mal. Com certeza. Tanto, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela estabelece 3 pontos fundamentais para a categorização da síndrome de burnout, que é a falta de energia e exaustão do colaborador, Isso. como primeiro ponto, o distanciamento mental do trabalho, aquela pessoa que, como eu conversei anteriormente com o professor na sala, que a pessoa trabalha meio que no automático, já executando aquela função de forma tão repetitiva que ela já nem percebe mais, vamos dizer, o que está à sua volta. A redução da eficácia, porque com essa falta de concentração, muitas vezes ele vai produzir, talvez em grande quantidade, sim, mas já não está se atentando possivelmente para alguma falha, algum equívoco, né? E também outros sintomas, como a impaciência e irritabilidade, a dificuldade de concentração e memorização, a falta da energia, a energia generalizada, aquela pessoa que já está, tipo assim, sai do trabalho, eu tô tão cansada, eu tô tão esgotado que eu não consigo mais fazer nada, nem com a minha família, nem com meus colegas. Alteração do apetite, aquelas pessoas que passam talvez a descontar na comida, ou come demais, ou já come de menos. Distúrbios do sono, que muitas pessoas desenvolvem a insônia, né? Fadiga física e mental e a diminuição da libido. Eu acho que talvez essa parte até mais... Eu imagino que para as mulheres do que para os homens, mas eu não posso afirmar com certeza. Então, professor, com base nesses sintomas, vem uma pergunta. A pessoa que ela vem sentindo tudo isso, ela consegue perceber de fato que está passando por um problema de saúde mental? E, se não, como que pode estar surgindo esse esclarecimento para ela? Muito bem. Um ponto importantíssimo agora é identificar qual o profissional que é acometido pela síndrome de burnout. Geralmente, ou em todos os casos, eu posso dizer, é o mais competente. É o que faz, mas entrega. O que leva o trabalho no blazer, o que leva o trabalho na marola, como dizem, né? Eu vou trabalhar, mas esse aí dificilmente vai adoecer. O que adoece é o comprometido com a missão da empresa, com as metas, com as estratégias. Esse sim é o que está propenso a adoecer. Aí você diz assim, existe uma característica que ele já se nota, ele consegue se perceber. Um dos pontos da síndrome de burnout é o distúrbio do sono. O sono, ele está para a manutenção da nossa saúde mental. Se você dorme 4 horas, 5, 6, 7 ou 8 horas, isso são escalas de sono, que se nós formos categorizar aqui, você vai perceber que quem dorme 6 horas se comporta de uma forma, quem dorme 8 se comporta de uma outra forma. Sim. Os estudos mais relevantes que nós temos no Brasil, inclusive da USP, dizem que as pessoas que dormem pouco tendem a viver menos e engordar mais. Elas têm uma tendência a engordar, né? Porque é uma característica. O sono está para a manutenção da sua vida, entende? Aí vocês, professor, mas o que isso tem a ver com a síndrome de burnout? Se a síndrome de burnout, o esgotamento emocional, ele afeta o sono, lógico, em seguida, afetar o sono de que forma? O sono fica desregulado, essa pessoa dorme pouco.
Um dos sintomas de quem dorme pouco é o déficit de atenção. Se eu tenho um déficit de atenção, isso quer dizer o quê? Que eu não me percebo. Eu não percebo. A minha atenção está diminuída. Toda vez que um indivíduo dorme pouco, ele tem um déficit de atenção. Colocaram isso, inclusive, em estudos, né? No laboratório. E identificaram as pessoas que dormiam 4, 6 e 8 horas. As pessoas que dormiam 8 horas, ok, elas estavam com a sua atenção muito boa, né? Aplicaram lá testes nela e tal. E esses testes identificaram que a atenção dela estava muito boa. As pessoas que dormiam entre 4 e 6 horas, elas já tinham ali... Elas diziam que elas estavam bem. Elas estavam bem. Mas nos scores ali da atenção, a atenção dela estava diminuída. Porque nem ela se dava conta de que ela estava mal. Então, o indivíduo, muitas das vezes, ele tem de ter uma coisa que nós chamamos de sensibilização. Ele precisa se sensibilizar para os seus sintomas. Entende? E geralmente, se nós formos desenhar aqui, né, a pessoa que tem o esgotamento emocional, ela parte ali, olhando para uma forma mais clínica, ela parte ali, por exemplo, para o que nós chamamos de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, ele tem uma característica com a síndrome de burnout. Por quê? O que você tem no estresse? Você tem o estresse, o alerta. Você tem ali no estresse, você tem um alerta. Esse alerta está para a sua sobrevivência, né? Muito bem. Então, se eu estou num alerta, aí você fala assim, professor, mas o que seria o estresse? O estresse é um estado, como eu falei agora há pouco, de alerta relacionado ao cortisol. O cortisol, quando você está sob estresse, vamos pensar assim, eu estou sob estresse, uma série de mecanismos de cortisol são, né, despejados na sua corrente sanguínea. Então, seu coração acelera, sua respiração fica um pouco mais ofegante, o sangue contrai dos músculos, não é? Isso é estresse. Na síndrome de burnout para o estresse, você tem o quê? O que nós chamamos de transtorno pós-traumático. No transtorno pós-traumático, você tem o quê? Você tem uma tendência à depressão, eu vou ter essa expressão, uma tendência à depressão ou uma tendência ao que nós chamamos de síndromes ansiosas, ou ansiedade ou a depressão, mas que partiu de um estresse. Tanto, por exemplo, que eu posso dar aqui até um exemplo, né, pra gente aqui, pra quem nos ouve. Quais situações de estresse? Quando eu vou fazer uma apresentação de trabalho. Se aquela for uma situação traumática, ela pode ser uma situação de estresse para mim. Quando, por exemplo, eu estou andando na rua, que é muito comum, né? E alguém me assalta. Eu passei por uma situação de estresse. Eu, por exemplo, trabalho sob pressão. Eu estou, por exemplo, sob estresse. Então, possivelmente, eu posso desencadear ali de uma síndrome de esgotamento emocional para um estresse pós-traumático. Entende? Então, o tratamento ele já é farmacológico, né? Eu ia falar psicofarmacológico, né? É psicofarmacológico e também em terapia. Sim. Entende? Mas só isso resolve, aí eu tenho também a rede de apoio que eu preciso, enfim, né? É todo um tratamento em conjunto, né? Isso, é um conjunto que eu preciso falar para com os sintomas. Por isso que eu fiz questão de explicar o que seria o transtorno pós-traumático. Muitas pessoas, elas sofrem muito disso, né? Do transtorno pós-traumático, inclusive no ambiente corporativo. Como eu disse, as pessoas que mais sofrem da síndrome de burnout são as pessoas mais competentes. Ok. E a gente também tem que entender qual o papel do gestor, deste funcionário e da empresa como um todo no processo que vai lidar com esse funcionário que apresenta esses sintomas. Nós sabemos que hoje em dia, já por conta do CID ter sido alterado, já existe muitos funcionários que estão sendo afastados diante do laudo, né? Mas assim, até chegar nesse processo, se não tiver o diagnóstico correto e o tratamento, fica ali uma situação que o funcionário não consegue, de fato, uma segurança, estabilidade e até ocasiona muitas vezes de não procurar essa rede de apoio e ajuda, porque o pensamento do funcionário é assim: enquanto eu estou trabalhando, eu sou produtivo. Se eu sou produtivo, eu continuo no meu emprego. Se eu não tiver bem de saúde, dizer, eu estou doente, eu não vou trabalhar, aí eu vou falar, nossa, já vem ele de novo com essa conversinha de que tá com
esgotamento. O trabalho dele é simples ou não ocasionaria essa situação. Diante disso, qual a melhor forma que o gestor tem para estar atuando numa melhor qualidade de vida e profissional desse funcionário? Um ponto importante é o gestor ser humanizado. Hoje, um dos pontos mais legais das empresas é elas adotarem o desenvolvimento humano organizacional. Ele precisa ser uma pessoa humanizada. E estratégias para com o trabalho. Existe aquele colaborador que deu as 8 horas de trabalho, ele bate o ponto e retorna. Algumas empresas, inclusive, fazem o quê? Todo o sistema de informática, de computador, enfim, do que ele trabalha é suspenso às 17, no máximo às 18. Ninguém trabalha mais. Esse é um ponto. A carga horária de trabalho, a flexibilidade para com isso, né? Tanto que a pandemia trouxe isso, então tem pessoas que hoje trabalham em home office, então metade é em casa, uma reunião ou outra que é presencial. Então essa flexibilidade é uma tendência que a pandemia nos trouxe, mas não vou dizer que a pandemia nos trouxe porque fica desumano, né? Mas é que a pandemia nos abriu a atenção, nos trouxe a atenção isso, né? A flexibilidade da carga horária de trabalho, condições de trabalho e até mesmo condições de trabalho, como eu disse, é essa mesmo, né? Olha, deu 5 horas ou às 18, suspende tudo. Esse colaborador não vai mais ficar aqui. E sistemas de bonificação e sistemas também que são condicionantes, que mantêm esse empregado, esse colaborador no emprego. Por quê? Porque a pessoa que trabalha, ela tem muito medo do desemprego. Acho que a maior parte das pessoas, né, um dos maiores adoecimentos, das causas, dos maiores conflitos hoje na sociedade está sendo o desemprego. Então, quanto maior o índice de emprego, maior o índice, por exemplo, de furto, maior índice da criminalidade, de doenças emocionais, enfim, uma série dessas, né? A gente podia aqui expandir em relação a isso. Mas o gestor, ele precisa ter esse papel dentro da empresa, esse papel para com a humanização. Sim. Que esse colaborador, ele já não está bem e ele precisa de cuidado. Mas a realidade a gente sabe que ainda difere um pouco desse tratamento humanizado. Aí vamos levar assim para o lado mais... Vamos comparar assim, por exemplo, o assédio moral. Muitas empresas ainda têm um pensamento bem retrógrado de ter realmente o lado só empresarial como principal e não o bem-estar, a qualidade de vida do funcionário. E nesse caso de assédio moral, como isso impacta também na vida dessa pessoa que está passando pela síndrome do esgotamento profissional? E aí vem um ponto importantíssimo. As mesmas empresas, elas precisam trabalhar com sistemas de recursos humanos que elas coloquem à disposição do seu empregado dispositivos onde ele pode se sentir bem e dizer: eu passo por assédio moral, eu passo, por exemplo, por constrangimento, eu tenho um gestor que ele é passivo-agressivo. Aí você fala assim, mas o que é um gestor passivo-agressivo? É aquele que ele não fala, mas fala, né? Fala brincando, que machuca. Sim. Então, eu preciso também desenvolver a minha liderança. Hoje, Sibeli, a maior tendência hoje, o ideal pra gente, né, da área organizacional é o quê? É que você tenha na sua equipe uma equipe autogerenciável. Que as pessoas se desenvolveram, que as pessoas elas chegaram a um nível de desenvolvimento acerca da comunicação, da liderança, do relacionamento interpessoal. E essa pecha que você acabou de dizer, né, nós ainda temos, né, isso, ela tende de acabar. Ela tende a acabar. O gestor, ele tem que ser aquele que ouve, aquele que dialoga, aquele que sabe dar feedback, aquele que sabe receber feedback, aquele que sabe se comunicar. Então, essas são algumas das características também para a diminuição do assédio moral. E só lembrando, pessoal, inclusive me direciono aqui para a câmera, assédio moral é crime, ele está dentro ali das condições legais, né? Então, o assédio moral, ele é crime. E por ser crime, hoje o apenamento, vou até dizer assim, o apenamento, até mesmo os tribunais de trabalho, não é? A lei trabalhista para isso, né, gente?
é algo praticamente é muito mais incisiva, em relação ao assédio moral, certo? O assédio moral. E a gente tem uma tendência, né? A empresa, ela tem uma tendência a diminuir a sua produtividade se ela tem pessoas que cometem assédio moral. Porque porque a diminuição, a produtividade, ela diminui de forma abrupta. Então, o trabalho excessivo e o assédio moral tendem ao que é aumentar o número de pessoas com RI, que é a rescisão indireta, que está relacionada também, não é, às delegacias do trabalho e assim por diante. Sim. Muito bem. Então, nós agradecemos ao professor Elídio. Um papo tão bom que levaria horas, né, professor? E as nossas considerações finais. Mas antes que vocês tenham as considerações finais, antes que vocês tenham as considerações finais, eu queria aproveitar aqui e dizer assim, que dentro a síndrome de burnout, ela não está relacionada somente ao ambiente de trabalho. Em 2013, identificaram que as pessoas que estavam em relacionamentos amorosos, onde o seu parceiro, ele tinha um perfil de assédio, ele tinha aquele mesmo gestor. Comportamento tóxico, vamos dizer assim. O seu parceiro tinha um comportamento tóxico. Ao término desse relacionamento, você desenvolvia a síndrome de burnout, ou até então, naquela ocasião, você desenvolvia o transtorno pós-traumático. E, em geral, a pesquisa identificou, inclusive, ela é uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? É uma pesquisa relevante que diz a seguinte coisa, que, em geral, eram os homens. Os homens eram acometidos pelo estresse pós-traumático advindo desse relacionamento tóxico, não é? E aí a gente tem uma questão social, né? Que numa relação tóxica, o parceiro do sexo masculino, ele tem uma tendência à agressão física, não é? Não que ele não faça a agressão psicológica, a agressão financeira, né? Uma série de violências, né? Psicológica, financeira, enfim, sexual, né? Mas com os homens, o que você vai encontrar? Você vai encontrar, não é, a violência, não é, a violência psicológica advinda ali dessa pressão, que inclusive se designa para a síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout não é exclusiva do trabalho. Ela tem uma característica com os relacionamentos amorosos, né? Dentro dos relacionamentos amorosos você vai encontrar isso. E, pasmem, pessoal, o relacionamento amoroso, ele tem um ponto importantíssimo, né? Onde na nossa vida comum, na nossa vida, no trabalho, quando você, né... não tá bem no lado do coração, reflete na vida. Isso. Tudo desanda. Você vai perceber isso, inclusive, na questão social. Um exemplo, até colocando aqui em outro ponto, a gente vai expandindo, né? Sim, vai expandindo. Por exemplo, a maior parte das pessoas que vivem em situação de rua, que são pessoas em situação de rua, elas estão em situação de rua por conta da relação amorosa. Elas advêm de uma característica ali elas vêm desse ambiente da relação tóxica, né, da relação amorosa ainda mal resolvida, e que levou esse indivíduo a viver em situação de rua. Então perceba, a nossa relação amorosa está para com a nossa vida no trabalho, e a nossa vida no trabalho está para a nossa vida amorosa. Então a gente tem que cuidar do nosso coração. Então eu digo a você que me ouve aí, cuide do seu coração, cuide do seu parceiro, escolha onde eu sempre inclusive ouço, Cibele e Carlos, eu sempre ouço e vejo no meu Instagram, as pessoas mandam, né? Um dia desse eu ouvi uma coisa de uma aluna, não sei se ela vai me ouvir aqui, mas se ela me ouvir, ela sabe que não é dela que eu estou falando, mas é algo muito interessante, né? Que eu achei bem legal. Ela disse assim: professor, eu estava saindo com um rapaz e eu comprei um presente para ele caríssimo. Depois que eu entreguei esse presente para ele
ele está há 3 dias sem me responder. Sumiu. Ele sumiu, que é o ghosting, né? Que dizem, né? O ghosting, né? Tem pessoas que adoram fazer isso. Aí você fala assim, o que eu faço? Ela perguntou, o que eu faço? Eu disse pra ela, eu sei que tá doendo muito, que você gostou desse rapaz. Ninguém dá um presente pra uma pessoa porque deu. Ah, não vou dar um presente. Não, você tem algo ali, né? Você está sofrendo muito e eu acho muito interessante você me ligar. Se você quiser marcar alguma coisa, um café, alguma coisa, me chama que a gente conversa, né? Estou disponível. Mas eu quero dizer pra você que esse rapaz vai lhe ligar de novo. Ele vai lhe ligar e você vai me prometer que você não vai responder ele. Aí eu tava um dia em casa, passou ali, eu acho que uns 40 dias, ela me mandou uma mensagem. Professor, ele me mandou mensagem, o senhor acertou, ele me mandou mensagem querendo sair comigo e tal. Eu não fui, porque eu tô em outra vibe. Porque quando ela me disse isso, né, eu falei pra ela assim, agora o que você vai fazer? Dá um gelo. Eu falei pra ela, não é nem a questão do gelo. Agora vai pra academia, vai fazer teu curso, te empenha no teu trabalho, te empenha no teu curso, vai pra academia, não perde nenhuma oportunidade de ir numa festa legal, vai se divertir, vai viver, vai pro seu curso de inglês, lá tem tanta gente legal, não é nem pelo afeto da questão amorosa, não, é por viver, entende? Aí ela disse assim, professor, quando ele me mandou mensagem, não deu nem vontade de eu responder, porque eu tô tão bem. A dependência emocional que ela tinha já tinha passado. Já tinha passado, isso. Você entende? Uhum. Porque a valorização é aqui primeiro. A valorização acontece daqui pra lá. E esse mesmo caso aqui é uma colaboradora, não é? É uma colaboradora de uma empresa, é a filha de alguém, é a irmã de alguém, é parente de alguém. E eu falo isso só na característica das mulheres, mas os homens também têm isso, né? Os homens têm, como eu falei agora há pouco, a maior parte do que essa pesquisa identificou é que os homens, eles passavam por esse processo de esgotamento emocional após um relacionamento tóxico, certo? E esse relacionamento tóxico, inclusive, podia, né, ter levado ele inclusive, a um tratamento farmacológico, psicológico, a um tratamento, inclusive, ou outras formas de tratamento com o esgotamento emocional. E uma coisa que eu acho muito importante para a síndrome, né, a síndrome de burnout, que nós temos de tomar muito cuidado, porque nós perdemos talento. Se o gestor de recursos humanos, o gestor de uma empresa, ele não cuida das pessoas que trabalham para ele, esse negócio ele tem uma tendência a não dar certo. Por quê? Porque as pessoas hoje estão buscando, Carlos, o bem-estar, elas estão ligando para a sua saúde mental, entende? Então, esse pensamento de que eu falo e você obedece, isso é coisa muito antiga, você precisa estudar. Você precisa se desenvolver. E se você trabalha numa empresa onde ela não permite que você cresça, que você se desenvolva, estou olhando agora diretamente para a câmera, acredito que o Iago, né? O Iago esteja Mateus. Focando aqui em mim, na câmera, viu, Iago? Vou dizer aqui para vocês, se você está numa empresa que ela não te valoriza, ela não deixa com que você estude, ela não permite que você faça um curso, que você se desenvolva, eu sugiro que você procure outras oportunidades. O mundo é grande, né? Não estou dizendo aqui para você também sair à rua e deixar tudo jogado, não é nada disso. Tudo tem que ter planejamento, na verdade. Então planeja essa saída. Talvez você esteja num lugar, como diz os antigos, né, aqui da nossa região, só passando uma chuva, não é? Só passando uma chuva. Não, eu tô aqui diretamente, ligado, passando a minha vida. Tem situações que não merecem o nosso o desgaste emocional, o desgaste psicológico, a minha energia. Não vale mais a pena. Nós não temos mais esse tempo. E é uma dica que eu dou pra vocês, né? Tem uma série de influenciadores no TikTok que falam a respeito disso. E eu digo pra você, se você tá num relacionamento que não deixa com que você se desenvolva, saia dele. Se você está com familiares, com pessoas que não torcem pelo seu sucesso, eu sugiro que você, o mais rápido possível, busque uma alternativa e vá para longe, vá se desenvolver. Se você está também numa empresa, onde a empresa, por exemplo, não permite que você se desenvolva, que você se torne uma pessoa de alta performance, digo para você, procure outros lugares.
há uma oportunidade para nós. Ainda não é, há coisas para além disso, entende? Então aqui eu deixo esse recado para todos nós. Para todos nós. Para levar para a vida. Para a vida, é uma reflexão para a vida, certo? Uma reflexão para a vida. Porque, muito embora o tema seja síndrome de burnout, mas é um tema que, se nós formos debatê-lo aqui, não é... Está interligado a quase tudo que a gente passa no nosso cotidiano. É porque trabalho, né? Então, trabalho é vida. Exatamente. É isso. É isso. Professor, muito obrigado. Esperamos que esse podcast possa contribuir no autocuidado, bem-estar daquelas pessoas que estão se identificando com o tema. Contudo, ressaltamos que o diagnóstico e métodos para o tratamento devem ser realizados com profissionais na área. Que nossa conversa também seja esclarecedora para profissionais, empregadores, que a partir de identificação de algum caso com seus funcionários, tenham esse cuidado em capacitar seus gestores para que haja uma interação positiva para ambas as partes, levando em conta a qualidade de vida do trabalho. Os nossos sinceros agradecimentos ao professor Elídio, ao Iago na mesa, ao colega Carlos, por estar participando desse podcast, a nossa professora e orientadora Luciana Ketley. E fica a dica, pessoal, não se estresse, te acalma, maninho. Eu fico muito contente de poder ter participado desse momento aqui com vocês, não é? Do projeto integrador. É o projeto integrador de vocês, que é um fruto e que eu tenho a certeza que isso aqui é o primeiro de muitos que vocês vão fazer. Aonde me chamam para falar de saúde mental, eu digo assim, eu vou até de graça. Eu até pago para ir lá falar, não tem problema não, que eu vou lá e falo. Não há problema algum. E eu fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo que eu era um dos convidados. Foi o primeiro que passou pela cabeça. Foi o primeiro? Meu Deus do céu, eu fiquei muito contente. E eu até digo, né, a câmera tem sido hoje, ela está sendo bem generosa comigo, as câmeras, porque quando eu olho, eu fico muito contente no que eu vejo, né? Eu digo, olha que coisa legal, né? Mas eu acho que se eu voltar 10 anos atrás, com 17 anos, né, eu tinha 17 anos, há 10 anos atrás eu tinha 17 anos, tinha uma vergonha de falar em câmera, né? Não, deixa eu falar em público e tal. Aí eu lembrei, caramba, eu tava terminando a adolescência. Realmente. Como nós evoluímos com o passar do tempo. Como nós evoluímos, né? Eu não me toco hoje por alguém com menos idade. Não é verdade, professor? Então eu fico muito contente, Carlos, Sibeli, eu fico feliz por vocês terem me entrevistado, nosso bate-papo aqui. Me chamem mais vezes. Iago, muito obrigado por você ter feito a nossa direção juntamente com Vinícius. O Vinícius está aqui fazendo os registros pra gente. A câmera aparece ou vocês aí atrás? Não. Só na frente. Então vem aqui dar um oi pro pessoal que tá aparecendo. Dá pra vir aqui na frente? Vem aqui com a gente. Tem que vir. Vem aqui, cuida. Tem que rapidinho dar um oi. Eu não sei qual câmera que é, mas por favor, pode vir Vamos os lá, dois. registrar. Esses aqui estavam nos bastidores, né? Olha só, sinceros agradecimentos à equipe de Rádio e TV do Senac. Do Senac, né? Do SEI, professor Janine Mazzolo. Janine Mazzolo. Eu nunca sei pronunciar, viu? Fala pra ele. Mas, Iago, muito obrigado, viu? Muito obrigado também por vocês terem participado aqui com a gente. Dê um oi pro pessoal, viu, pessoal? E te acalma, maninho. Te acalma, maninho. Muito obrigado. Obrigada. Então esse foi o nosso encontro, né? Foi maravilhoso, professor. Me chamar pra mais vezes. Eu com vim certeza. Aqui. Tá certinho? Muito obrigado. O senhor vai estar na primeira fileira do nosso projeto integrador no auditório lá do Senac do Pequeno Franco. Pode ter certeza.